A jornada de criação de interfaces digitais passou por umas transformações simplesmente absurdas recentemente. O ecossistema de ferramentas de UI e UX deixou de ser só aquele espaço para desenhar caixas e botões e virou um universo super complexo, onde ideias totalmente abstratas viram código funcional em questão de minutos. Nessa nossa análise de hoje, o foco vai ser mapear certinho como um rascunho de papel cru cruza todo esse espectro de fidelidade para virar uma aplicação interativa de verdade. E claro, a gente vai terminar falando sobre a disrupção gigantesca que a inteligência artificial está trazendo para esse mercado. E para organizar essa jornada, a nossa pauta está dividida assim. Primeiro, a gente vai do esboço ao protótipo. Segundo, vamos dar uma olhada na ideação usando o Miro e o Balsamiq. Terceiro, vamos subir o nível para alta fidelidade com o Figma e o Adobe XD. E, por fim, vamos entender a revolução do Google Stitch. Então, começando pela base de tudo, seção 1, do esboço ao protótipo. Olha só, nenhuma interface complexa nasce pronta, né? É aí que entra a representação estrutural de baixa fidelidade, o famoso wireframe. E o propósito dele é muito claro: testar o fluxo da informação. O objetivo aqui não é ter algo bonito, não tem cores chiques nem fontes perfeitinhas. E isso é proposital. Por ser um esqueleto simples, quase descartável, as equipes se sentem psicologicamente muito mais à vontade para sugerir mudanças radicais nessa etapa. Todo mundo sabe que é só um rascunho em desenvolvimento, então não tem aquele apego ao design. A evolução interativa dessa fundação é o que a gente chama de protótipo. Aqui, o cenário já muda completamente de figura. Entra em cena uma simulação bem realista da aparência e da navegação do produto final. É aquele estágio absolutamente crítico onde os testes práticos de usabilidade vão acontecer. E o melhor, muito antes de alguém escrever qualquer linha definitiva de código front-end. E é fundamental entender que baixa e alta fidelidade não são opções concorrentes, tá? Elas são etapas totalmente complementares de um ciclo de produto bem-sucedido. A baixa fidelidade é rápida, estrutural e feita sob medida para ideação. Já a alta fidelidade é realista, super detalhada e construída para validação final. Tentar misturar ou pular essas etapas, gente, é receita quase certa para horas e horas de retrabalho lá na frente. Tem uma metáfora excelente para ilustrar isso. Investir tempo em detalhes visuais super refinados antes de validar a estrutura fundamental é literalmente como escolher as cores da tinta da casa antes de ter certeza se as paredes estão no lugar certo. É um erro clássico de planejamento que a gente precisa evitar a todo custo. Faz sentido, né? Então vamos ver quem ajuda a gente nessa fase inicial. Seção 2. Ideação com Miro e Balsamiq. O grande trunfo do Miro é resolver aquele caos que é a ideação remota. Imagina um quadro branco infinito online, onde equipes interagem em tempo real, não importa onde cada pessoa esteja no mundo. É o espaço perfeito para construir mapas de empatia, desenhar jornadas de usuários, colar literalmente milhares de notas adesivas virtuais e ainda manter as sprints de design nos trilhos usando cronómetros e sistemas de votação. É um baita facilitador de colaboração. Em paralelo a isso, para a criação rápida de telas, o Balsamiq Mockups é uma ferramenta que brilha por um motivo super inusitado. O visual dele é intencionalmente rabiscado, imitando um rascunho feito à mão mesmo. Com um sistema bem simples de arrastar e soltar, ele força as equipes a focarem estritamente na estrutura e no layout. Isso simplesmente elimina aquela distração clássica de ficar discutindo paleta de cor ou tipografia numa fase onde isso ainda não importa. Agora, com as paredes no lugar, a gente pode começar a pintar. Seção 3. Alta fidelidade com Figma e XD. Ao subir nesse espectro de fidelidade, a gente encontra dois gigantes históricos que marcam o cenário. De um lado a gente tem o Adobe XD, super conhecido por layouts adaptáveis e uma performance excelente, e do outro a gente tem o absoluto líder atual do mercado, o Figma. O domínio do Figma foi um verdadeiro divisor de águas pela sua natureza de ser focado na web desde o primeiro dia. Por rodar direto no navegador, ele permitiu um nível de colaboração simultânea que a gente nunca tinha visto antes, colocando times inteiros, de designers a desenvolvedores, dentro do mesmo arquivo, trabalhando juntos. E o fluxo de trabalho do Figma é basicamente um ecossistema imbatível apoiado em 3 pilares. Tudo começa no design, com a criação visual de vetores, estilos e componentes. Aí, com um clique, a gente passa para o prototype, adicionando aquelas animações super fluidas e criando as rotas entre as telas. E o processo finaliza na aba Inspect, que permite um handoff super limpo. É ali que a engenharia entra e extrai o código CSS ou especificações direto da ferramenta, sem dor de cabeça. E até pouco tempo atrás, essa era a fronteira final. Mas aí, as coisas mudaram. Seção 4. A revolução do Google Stitch.
Toda essa jornada super metódica que a gente acabou de ver está prestes a sofrer um terremoto daqueles. A grande pergunta que está pairando no ar agora é a seguinte: será que a inteligência artificial consegue traduzir instantaneamente um pensamento ou um rascunho super rudimentar em uma interface real e totalmente funcional? E a resposta para isso atende pelo nome de Google Stitch. Gente, sendo alimentado pelos modelos Gemini, a capacidade multimodal dessa ferramenta experimental beira a mágica. O Stitch simplesmente aceita comandos de texto ou até o upload de uma foto qualquer de um quadro branco. A partir daí, ele não só gera a interface digital completa, como também fornece mapas de calor preditivos mostrando onde os usuários provavelmente vão clicar. E ainda, exporta tudo prontinho para o Figma ou como código HTML puro e responsivo. É um absurdo de rápido. Com isso, aquele fluxo de trabalho tradicional ganha um atalho brutal. Olha como fica. A gente insere o prompt ou a imagem inicial, a inteligência artificial gera simultaneamente tanto o design quanto o código daquela tela. E logo em seguida já dá para fazer a exportação direta para a implementação. Aquele longo, cansativo e custoso vai-vem entre as equipes de design e desenvolvimento é profundamente condensado. O verdadeiro impacto dessa evolução toda na prática é a compressão do tempo. O que eu quero dizer é que semanas tradicionais de entregas de wireframes, validações exaustivas e repasses técnicos super burocráticos agora podem ser exprimidas em uma única tarde de iterações lideradas por inteligência artificial. Para as operações ágeis e times de produto, as regras do jogo foram completamente alteradas. É uma mudança total de paradigma. E chegar no final dessa nossa análise deixa uma reflexão fundamental. À medida que as ferramentas automatizam a jornada que vai do prompt direto para o código, como é que fica o papel fundamental de quem cria essas interfaces em um futuro dominado pela IA? Tudo indica que o grande valor futuro não vai estar mais em saber operar o software, mas sim na estratégia, na empatia e na profunda compreensão da jornada humana. O que vai fazer a verdadeira diferença no design movido por IA. Fica aí a provocação, porque essa é a grande questão que todo o mercado vai precisar responder muito em breve.